Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Nova Podcast. Hoje nós estamos recebendo aqui duas pessoas muito queridas. Temos aqui o Fábio Bormio, sócio da Croin Capital. Temos aqui também o Dr. Vitor Chadud, né, um dos membros que começou quando tudo era mato, né? A gente brinca, tem uma galera que chegou lá atrás na Nova, pegou quando tudo era mato. E vamos bater esse papo aqui conosco, falar um pouco de mercado, de carreira. Fala um pouco da tua jornada, Fábio. Como foi a tua entrada no mercado financeiro? Como é que você desbravou o mercado financeiro ao longo desses últimos anos? Bom, boa noite, Paulo. A minha jornada no mercado financeiro ela é até relativamente curta, né? Mas é uma jornada bastante gostosa, bastante desafiadora, né? Eu comecei no mercado financeiro ali por volta de 2017, 2018. Costumo brincar que eu comecei, na verdade, 2 anos antes na porta, entrando pela porta dos fundos, né? Que todo mundo quer falar ninguém quer falar de seguro, né? Todo mundo quer falar de investimento. Eu entrei pela porta do seguro e aos poucos fui trabalhando a questão do planejamento financeiro na vida dos meus clientes ali, né, no seguro, e migrei diretamente para o investimento, né, depois de 2 anos. E de lá para cá, trabalhei em grandes empresas, trabalhei na XP, trabalhei em grandes escritórios, né, depois resolvi ali num movimento de mercado, acabar fundando a Crone, né? Então, em 2019, no finalzinho de 2019, um movimento derradeiro, né? Num momento derradeiro, É, a gente fundou a Crone e 4 meses depois e veio o o Covid. Covid. Então, foi bastante desafiador esse momento para a gente, mas tudo evoluiu de uma maneira bem interessante e muito positiva para a gente. E hoje estamos aí com uma empresa em franco crescimento, né? Graças a Deus, atendendo sempre com foco no cliente, da mesma forma que a própria Nova. Então, não à toa a gente tem essa parceria, né? Bastante forte e vem estreitando cada vez mais a nossa parceria, sempre Legal. com foco no cliente, né? Que eu acho que é o principal no nosso atendimento. Se a Sim. gente tem o cliente sendo bem atendido e parceiro da gente, não tem como dar É um errado, né? crescimento sustentável, né? Exato, não É. tem como dar errado. E interessante que você falou, e aproveitando já linkando com o início da tua trajetória, Vitor, eu acho que é um pouco assim, a história da Cronha como, vamos imaginar um cirurgião, né? A primeira cirurgia dele dá tudo errado, e tem tudo para dar errado, né? O paciente já chegando naquela fase terminal, foi mais ou menos o que vocês pegaram, né? Sim. Começou, né? Entrou no mercado, veio o derrame Teve que sair do negativo, né? que foi o É. Covid, né? É, Vitor, fala um pouco pra gente aí, como foi a tua jornada como investidor, pessoa física, essa tua jornada de Vamos começar consciência, né? do começo. É, Boa noite, obrigado pelo convite. Eu comecei como, acho que a maioria das pessoas, né? Comecei investindo em banco, visando acumular patrimônio, ter comprando um mais, títulozinho de ter mais capitalização. tranquilidade. Falei, vamos começar a guardar dinheiro. Aí aos pouquinhos você vai aprendendo, né? Aí comecei com renda fixa, guardando dinheiro no banco. Aí como começou a aumentar, você vai estudando, vai aprendendo. Aí migrei para corretora e abri conta em corretora. E aí fui depois de alguns anos, aí comecei com ações, estudando, aí com casa de análise, e aí você vai amadurecendo e vai filtrando, né, também, Separando o joio do trigo. dando aquela filtrada, tomando, tomando os prejuízos, umas porradas, e vai aprendendo, né. E, e ainda bem que hoje eu conheci o trabalho de vocês, lá no começo, né, ajudou muito, e, e aí hoje eu saí dessa coisa do banco, tá? E hoje eu tenho só nas corretoras e, e eu sempre procurei ter alguém de confiança para me auxiliar, assim como eu acho que qualquer pessoa procura um É. profissional, um arquiteto, um médico, um advogado, para ela não tem aquele conhecimento. Então eu acho importante ter alguém de confiança com conhecimento para te auxiliar, porque não é a minha
a minha expertise, né? né? O foco acaba sendo Isso, a aí eu, atividade principal, né? exato. Sim. E aí eu foco na minha atividade principal e tenho como, acho que diminui os teus erros, teu Sim. estresse, tua É, assertividade é melhor. eu costumo dizer que o que enriquece é o trabalho, né? Não tem para onde fugir, né? O Exatamente. mercado ele pode ser um acelerador do processo, né? Mas não um garantidor, né? Até porque, beleza, ganhei dinheiro com o mercado financeiro e isso foi sustentável, tá? Mas teve uma hora que você teve que esquecer outras atividades e você, então, passa, por mais que seja com seu dinheiro, você passa a empreender com ele. Você Aham, sim. acorda de manhã pensando no mercado financeiro, como é que você vai tomar melhores decisões, até o final do dia você está focado só É. nisso, né? Então é o trabalho. Perfeito, A gente estava conversando, eu acho que se você não focar, você não vai fazer nada bem, né? Então, até a gente estava conversando da questão do Elf, então deixa com quem sabe, você pode até acompanhar tudo, mas se você quiser fazer os dois, pelo menos para mim, aí não dá certo. Até aproveitando esse link, eu acho que esse tema wealth, ele calhou muito bem nessa conversa, né? Porque a gente acabou que não planejou que a conversa fosse nesse formato, né? Sim. Então a gente tem, de um lado, uma casa de análise, né? Não tradicional, né? Porque hoje a Nova está se posicionando como um ecossistema de tecnologia, análise de investimentos. Nós temos um escritório de investimento que também não tem essa mentalidade tradicional, que a Crone hoje ela é uma plataforma que acaba ajudando o investidor em várias frentes, desde a área de planejamento financeiro, seguros, ou seja, aquela visão 360. E temos um investidor, pessoa física, né, um investidor qualificado que passou por toda essa jornada, casa de análise, assessoria de investimento. E hoje, esses passos que a Nova está dando na direção de wealth, né, o que a gente entende? Que o investidor, pessoa física brasileiro de 2016 não é o mesmo de 2020. O de 2020 não é o mesmo de 2024. De fato, a turma está mais consciente do que é uma boa assessoria de investimento, o que é uma boa análise de investimento, e está mais consciente de que o mercado financeiro ele não é para ser visto como uma fonte de riqueza, vou comprar e vou ficar rico, né? Eu acho que a galera que entrou ali em 2021, principalmente, lá na máxima histórica, que tinha essa mentalidade, quem ainda está na bolsa, agora, porra, né, não é bem como eu pensava, né? Então o mercado está amadurecendo. Então, entrando nessa linha um pouco de wealth, Vitor, eu queria entender a tua opinião, como que você acredita que isso tem o potencial de impactar a tua vida como investidor? Tenta se colocar um pouco assim de fora. Você vendo, porra, eu tenho uma assessoria tradicional que me ajuda a alocar em produtos, um exemplo, tá? Tenho a opção de uma assessoria que, ao invés de me alocar em produtos, ela me entrega um mandato de uma carteira. Várias carteiras, eu escolho quais se adequam, né, junto com esse meu planejador, com esse meu assessor, meu Smart Advisor, como a gente tem estabelecido aqui na Nova, e ele me entrega, eu tenho essa previsibilidade e eu vou distribuindo meu dinheiro nessas caixinhas. Como é a tua percepção hoje dessas possibilidades? Eu acho que essa assessoria mais personalizada, né, te dá uma visão mais direcional, né? Você não vai ficar espalhando, pegando produtos que vão surgindo, né? Porque hoje em dia você vai comprando o produto que aparece, né? Então acho que isso aí você vai ter um norte, um planejamento totalmente personalizado, que você sabendo o risco que você quer, quanto você quer ter em cada classe, e você vai seguir isso aí de forma automatizada ou não, né? Acho que pode ser das duas maneiras. Sim. Se for automatizada, melhor ainda, que você tira questão psicológica, estresse, erro que você vai cometer, eu acabo cometendo na tua rotina. Eu acho que é bem positivo, porque vai ser uma coisa objetiva feita por um profissional. Então, vai tirar o fator humano, né, que aí acaba entrando o investidor com a tua rotina, com o teu medo, com essas coisas, e aí acho que é bem positivo. Você, Fábio, como é que tu enxerga, assim, eu acho que é só uma centelha ainda que nós temos hoje no mercado financeiro brasileiro, o wealth, né, para falar, gestão, né, apenas uma centelha. Como é que você enxerga esse mercado? Eu acho que esse mercado é um mercado que, como você falou, é uma centelha de algo que é muito promissor e que deve ditar as regras do mercado daqui para frente, na nossa visão, né? Eu acho que o que o investidor, o cliente, né, ele busca cada vez mais, até
fazendo um adendo no que o Vitor falou, né? Não é nem o automatizado, é o administrado, né? Porque você sabe que tem ali, sim, uma automação, mas que por trás dessa automação De pessoa. tem uma análise, tem Sim. pessoas ali te entregando uma inteligência de alocação pertinente para aquele seu perfil, para aquilo que você escolheu e para os seus objetivos de rentabilidade, de futuro, de patrimônio, de Tolerância ao risco, construção, né? Isso. tolerância ao risco e construção do seu patrimônio. Então, eu acho que isso é o que vai ditar a regra do mercado e é o caminho que a gente tem que trilhar com os nossos clientes, né? E da nossa ponta aqui, do escritório, digamos assim, né? A Nova ali como uma fornecedora da inteligência de alocação e a gente aqui atendendo o cliente, eu acho que o nosso papel aqui é atender cada vez melhor, fazer a ponte entre o cliente e essa inteligência de alocação e estar sempre do lado do cliente, né? Até voltando ali um pouquinho na nossa conversa, mas o que eu vi, o que eu senti daquele início que a gente pegou aquela queda do Covid e tudo mais, né? Uma das principais lições que a gente tirou ali na Crone é de que estar do lado do cliente é o mais importante, porque se você some e abandona o cliente nesses momentos mais difíceis, eles sempre vão ocorrer. Vão ter sempre bons momentos e maus momentos no mercado financeiro, né? E se você não está próximo do seu cliente, é a pá de cal para nós, do nosso lado aqui de atendimento ao cliente. E eu acho que Ele sente isso, né? ele sente quando o sabe. assessor está próximo, mesmo seja nos momentos de ganho, seja nos momentos de prejuízo ou queda ou não tão bons, ele sente isso e ele vai te acompanhar se ele entende que você é um parceiro dele. E eu acho que o nosso papel aqui é estar do lado do cliente, seja a Nova, seja a Crone, e fazendo essa ponte entre a inteligência de alocação e o bom atendimento ao cliente. Foi interessante que ele falou, você falou aí, Fábio, eu estive estudando um pouco o racional da Marinha Americana, né? Quais são os critérios para aceitar alguém entrar? Porque a Marinha Americana ela é considerada uma das tropas de elite de maior Sim. renome do mundo, né? É a Marinha Americana. E eles ali como uma unidade tática, operacional, estratégica, né, dentro dessa área militar, eles têm ali alguns níveis, né, de aceite, quem que entra, quem que não entra. E, por incrível que pareça, né, quando a gente pensa assim, pô, quem que vai entrar na Marinha Americana? A gente pensa logo, pô, o cara que sabe atirar bem, o cara que sabe mergulho, sabe pular de paraquedas, né? O cara que tem a maior Técnica. habilidade técnica. Esse é o critério principal, mas não é. O critério principal, o maior de todos, é aquele que... São os critérios que envolvem a confiança. Você saber, eles têm um modelo certamente lá que aponta isso, né, pela trajetória daquele militar, se é um militar que vai numa situação de risco, se o cara tombar do lado dele, ele vai estar do lado. Sim. Ele vai estar ali de fato, se é uma pessoa confiável, Uhum. porque eles entendem que tudo o resto é treinável, né? Todo o resto pode ser desenvolvido. Então, talvez uma questão semelhante entra nessa questão aqui. Sim. Porra, eu tenho um assessor, alguém que me ajuda aqui nos meus investimentos, né? Esse cara de fato está do meu lado, ele está em desenvolvimento. Todo mundo está sempre se desenvolvendo, mas de fato ele está alinhado aos meus interesses. Eu posso confiar nele, porra, eu sei que ele errou, né? Quantos bons assessores erram se o cliente sabe que ele errou por alguma coisa, mas continua com ele por quê? Porque, porra, eu sei que esse cara está do meu lado, tá? Sim. Ele está comprometido com a minha jornada. E endereçando uma pergunta para você, Vitor, como é que ao longo desses teus contatos com diversos profissionais do mercado financeiro, o que sempre foi o teu crivo? O que você sempre utilizou assim como parâmetro? Pô, eu vou estar mais próximo disso, não quero estar mais distante desse tipo de perfil de profissional, enfim, como é que você Eu enxerga acho essa que é dinâmica? o profissional que está alinhado
com uma conversa inicial com o que foi proposto, entendeu? Às vezes você tem uma conversa inicial e logo depois começa a aparecer coisas que não têm teu interesse. Às vezes a pessoa não tem conhecimento, então você já fica de olho, né? Então eu não sou profissional, mas eu tenho um conhecimento assim moderado então eu já sei dar uma filtrada e aí eu já sinto, já ligo, né? Já liga o alerta, Já ligo o né? alerta, ó, isso aqui não tá certo, entendeu? Ah, quer me vender A primeira coisas que não tem nada a conversa, a ver. inicial é tudo liso, né? É, é. Às vezes muito superficial também, já fica atento, mas né, depois, se você vê que não está alinhado, acho que é um bom parâmetro, entendeu? Então, tem que estar junto, né? Como você falou, tem que estar ali para os dois crescerem, né? O discurso tem que estar junto com a prática, Tem que né? estar, Quando as coisas, o discurso inicial é sempre muito bonito, o muito discurso é treinado, fácil, né? né? Agora, a prática você vai ver no dia a dia, É. né? Às vezes Então, pode demorar 6 meses, um ano, mas você tem que ficar... Inclusive, eu ia te perguntar, aproveitando esse gancho, Fábio, hoje, entendendo o quanto que o mercado de assessoria de investimento está prostituído, digamos assim, né? Infelizmente, essa é a realidade. Na verdade, tem todas as profissões, né? Todos os segmentos sim, sempre tem os bons bom. profissionais e os péssimos profissionais. Como é que é a estratégia hoje da Crone para se diferenciar? Né? Porque não basta dizer que é bom, tem que se provar que é bom. Então, você enfrenta a dificuldade dessa objeção de um potencial cliente que já chega com aquela, né, sempre com aquela Sim. pulga atrás da orelha, e ao mesmo tempo você tem que ter mecanismos de controle internos para garantir que, de fato, esse tipo de prática não ocorra no escritório. Fala um pouco aí sobre esse tema. Esse é um tema difícil de trazer a percepção do cliente, porque o cliente, a gente, por mais que a gente exponha a nossa estrutura lá dentro da Crone, né, o cliente ele só vai ter percepção a partir do momento que ele entra e usufrui dessa estrutura, né? Então, hoje a gente tem trilhado um caminho de formatar uma estrutura interna dentro da Crone que a ideia não é engessar o assessor de maneira nenhuma, óbvio que ele tem ali a dinâmica dele e a autonomia dele, né, ao longo do dia, ao longo da jornada, junto com o cliente, mas a gente busca um caminho de estrutura interna de produtos e de cenários de mercados e estrutura de mercado. Então, a gente tem hoje um economista que toca ali toda a parte de estratégia do escritório junto com os especialistas, né? Então, a gente tem ali uma mesa de renda variável que está junto com a Nova, em parceria com a Nova, né? A gente tem um especialista em fundos imobiliários, a gente tem um especialista em renda fixa, a gente tem um especialista em fundos de investimentos e toda essa equipe, ela quase que uma curadoria, né? Exato, toda essa equipe, ela é responsável por estruturar as carteiras dos clientes de maneira macro, obviamente, né? E de acordo com o perfil, os objetivos, entendendo quais são os objetivos de construção de patrimônio de cada cliente, né? Então, a gente tem essa curadoria interna ali e daqui para frente, né, olhando para essa estrutura que já existe, o que a gente vislumbra para o futuro? Justamente esse caminho que a gente conversou há pouco, que é trazer uma gestão mais ampla do patrimônio do cliente, que é o wealth, né? Entrar nessa questão do wealth, que é independente de onde o cliente estiver, né, em qual instituição ele está, a gente vai estar do lado dele e vai poder prover serviços de qualidade e prover ali um acompanhamento da carteira, do patrimônio e da construção da vida dele. Sim. Eu acho que esse é o caminho para o futuro, dado o ponto que a gente está hoje. Não, você tocou num ponto muito importante, porque isso você consegue tangibilizar o teu comprometimento à medida que você está plugando especialidades dentro do teu escritório. Porque se quisesse seguir um caminho da vala comum, digamos assim, e ser um vendedor de produto, é mais fácil para uma assessoria atender o cara, não, beleza, tá aqui esses fundos aqui,
cartão e acabou, entendeu? Sim. Então, à medida que você tem, de fato, dentro de casa, alguém que olha para essa classe de ativo, se tem um parceiro que, não, pô, essa aqui olha para renda variável, pô, essa equipe aqui, esse economista aqui olha para renda fixa, esse outro, Sim. né, de fato, se demonstra um comprometimento com o cliente, porque o vendedor de produto, no final Sim. das contas, ele Às quer vezes, pegar o produto da prateleira e às soltar. vezes o cara não quer ter fundo imobiliário e quer ter só ação e Exato. ação em renda fixa. Você conversa com ele, né, estimula um objetivo e segue, entendeu? Ah, não, acho que é interessante ter um pouco, e aí você molda isso aí, né? Tu acha que, Vitor, aproveitando, fazendo o gancho, né? Por isso que eu acho que ficou legal, né? Porque a gente pega a visão do profissional, do prestador de serviço e a visão Sim. de quem está na ponta final. E se achar ruim, qualquer coisa pode sentar o cacetinho no Fábio. Olhando essas questões que o Fábio trouxe, porra, eu tenho aqui como se fosse diversas unidades dentro do meu escritório que olham para Especialidades, né? especialidades diferentes. Isso para você, no- na tua ótica, é uma vantagem competitiva? Eu acho ótimo, mas acho bom ter o cara que vê o tudo para orientar o cara, então o cliente. Então, eu dei o exemplo do fundo imobiliário. Às vezes, para ele não é interessante ter nessa fase. O cara quer aumentar patrimônio, talvez melhor ter só ação e ter um pouco mais de risco. E depois, numa fase mais avançada, vamos ter quer alguma coisa de renda, aí tudo bem. Então, acho que é importante isso aí, sim. Acho que é um grande Entendi, que é a diferença. figura de alguém que é como se esse cara aqui ele estivesse pegando aqui, beleza, eu tenho aqui meu cliente, aonde que eu vou buscar os O que que é insumos melhor para para ele? atender ele, O que né? que é melhor para ele? Se ele explicar, às vezes o cara está enganado sobre uma classe. Não quero ter tal classe de ativo. Oriente e vê se ele realmente quer, se faz sentido ter aquilo. E aí o especialista dá o. A ideia da construção dessa nossa estrutura interna é justamente ter uma estrutura, obviamente, uma inteligência ali por trás das escolhas dos ativos que vão entrar dentro da carteira do cliente e, óbvio, sempre alinhado com o perfil daquele cliente, né? Mas quem vai fazer essa ponte de quais ativos realmente vão estar na carteira do cliente é sim o acompanhamento do assessor, por isso eu citei que nada é engessado, junto com a nossa área, o nosso economista-chefe interno, né, que é o cara que vai, no final das contas, transformar aquela ideia de alocação no Aquele plano, né? efetivo da Uhum. alocação e no plano de construção do cliente. Sim. Né? Que existe um caminho entre a ideia de alocação, quais são os melhores ativos para estar alocado naquele determinado momento, com o que o cliente realmente quer na construção do patrimônio sim. dele. Então, a ponte disso é É, o assessor e o nosso economista. sim. E foi interessante o que o Fábio falou. Eu acho que essa relação da Nova com a Crone, ela foi interessante porque ela foi acontecendo assim de uma maneira muito natural. A gente sempre foi muito assediado por assessorias de investimento, que fazem parceria, né? Tanto que as corretoras hoje elas têm a rede de expansão. Então, eles saem procurando pessoas que estão se posicionando no mercado, que tem um público, que tem, né, para vir fechando parceria. A gente sempre foi declinando isso daqui entre os sócios da Nova, nós como time de pesquisas e projeções, que é o time que está na linha de frente, que sempre conversa, a gente está todos os dias, eu, o Tunes, o Kamal, o Álvaro, a gente está sempre conversando sobre essas possibilidades, né, para o crescimento da Nova. E a gente sempre foi declinando, né, muito claro. E o relacionamento da Nova com a Crone, ele foi desenvolvendo meio que de forma natural, porque a gente entendeu as dores da Crone, como que nós poderíamos ajudá-los a colocar em prática um plano alinhado aos interesses do cliente. Não foi uma relação de, vamos pegar aqui, construir, vou pegar aqui os insumos e vou distribuir. Não, sempre houve, o Fábio, você que está mais na frente da renda variável, essa preocupação. Pô, eu quero alguma coisa que me ajude, né, a atender melhor o meu cliente. Então, só o fato dele sair do modelo tradicional, né? Porque o que era mais cômodo para a Crone? Pegar um relatório,
qualquer de investimento, Soltar. justificar a tomada de decisão para o cliente, dizer, Vitor, tá aqui, aí te alocou, né? Pegou, tem R$1 milhão e foi lá e te alocou. Era mais fácil, tá aqui o relatório que amparou ele, seja o relatório que veio da marca ou de uma casa de análise homologada. Aí deu tudo merda, né? Aí o relatório vai dizer depois o quê no relatório? Ah, mas o cenário político, econômico, não sei o que, se deteriorou. Aí você vai ligar pro Fábio, cara, é o seguinte, pô, esse negócio aqui, ele vai dizer, não, aí ele te manda outro relatório, ó, agora o negócio tá se deteriorando, tem paciência. Então, o movimento da Croin buscar sair dessa vala comum, foi o que pra gente ficou muito claro, não, os caras querem fazer uma parada diferente, é alguém que a gente pode estar junto, vamos construir essa parada aqui junto, a gente já está indo aí pro 3º ano. Sim. E a relação vem amadurecendo. Então, eu queria deixar esses detalhes aqui. E eu queria entender, Vitor, endereçar uma pergunta para você aqui agora. Durante essa tua jornada no mercado, né? Desde o teu primeiro contato, quando que você começou assim, teu primeiro contato com o mercado financeiro? Peraí, acho que 2012. 2012, teu primeiro contato. Vai. Tá, então pegou aquela fase ali de bear market, aí a bolsa ainda estava meio que andando de lado, caindo, tá? Então pegou ali o impeachment, né? Pegou, tá? Considerando, eu imagino que você passou por várias fases, né? Como investidor, aquela fase que você, porra, eu tô descobrindo isso daqui, porra, eu acho que eu sei, agora eu sei onde é que eu tô pisando, porra, não sei, não, porra, tem algo diferente. Eu queria entender um pouco assim, que você compartilhasse com o nosso público, como foi essa tua fase de amadurecimento, de consciência sobre as questões relacionadas ao mercado? Eu sempre fui bastante cuidadoso, entendeu? Sempre olhei antes, vi o que aquilo lá significava, então eu nunca fui comprar, sei lá, índice achando que era ação, nunca fiz isso. Sempre fui estudar antes, ter uma ideia do que era aquilo, entendeu? Então, sempre depois que eu comecei a entender, estudar um pouco mais, saí da renda fixa e aí comecei a ver o que era ação, as oscilações. Então comecei a estudar para não cair em nenhuma armadilha, entendeu? Depois as coisas, opção, índice, foi bem mais para frente. Então, e sempre entrei com o pé pequeno, no simulador para ver como é que era, quanto que aquilo lá variava, aos poucos, entendeu? Porque às vezes você faz um erro, o teu trabalho de 6 meses que você perdeu ali numa posição, entendeu? Então eu sempre fui muito cuidadoso com isso e a informação tá aí, você põe no YouTube o que é índice, né? Pô, aparece um monte de vídeo, você vê lá quanto que é alavancagem, quanto você pode, né? Então, acho que não tem muita desculpa para você cometer um erro tão grande. O negócio tem livro, tem YouTube, Sim. Tem tudo aí para você... Não precisa entender a técnica, mas saber onde é que está pisando, Isso, eu acho exatamente. que é fundamental, né? É o que eu percebo, né? A gente já vem da Conova aí já tem mais de 3 anos, na verdade acompanhava desde a época do TC, né? Já vi gente falando, fui comprar lá, o cara em conversa, em vídeo, falando que fui comprar uma ação, o cara tava comprando o índice cheio. Isso. Como entendeu? assim, né? Aí é difícil, não... né? E tem alguma coisa que você acredita que ao longo dessa tua jornada de consciência foi uma virada de chave, assim, de entendimento do mecanismo do mercado financeiro? É o que você sempre fala, do risco. Quanto que eu posso perder antes do ganhar? Isso foi bem importante, porque se você pensa no ganhar, você tende a tomar mais risco automaticamente e a sua perda vai ser maior, né? Sim, se você inverte, você fala, quanto que eu posso perder? Aí você vai entrar automaticamente com a mão menor, uma coisa mais adequada. Acho que isso é importante. Porque tem um custo de aprendizagem, né? Sim. E o custo de aprendizagem no mercado caro, financeiro é dinheiro. dinheiro. É melhor aprender perdendo pouco, né? É. Não tem para onde fugir. Pode ser qualquer investidor. Né? A gente vai passar por uma fase que a gente vai perder dinheiro e isso é o custo do aprendizado. E saber quanto que é a porcentagem daquilo, porque às vezes para uma pessoa R$100 é muito, para o cara 150 mil, 200 mil é pouco. Cara, depende do patrimônio, dele. Então você tem que saber a porcentagem. Pô, isso aqui é 0,5%, posso perder 0,5%, tudo bem, dá para você fazer, ou não, se o cara não aceitar nem isso, entendeu? Às vezes essa noção, né, de inclusive metodologia, né, de olhar o risco primeiro do que o lucro, te impede, inclusive, às vezes, te impede, na verdade, não, te faz escolher melhor, fazer melhores escolhas, né? E às vezes até não entrar num determinado ativo, né?
depois de algum tempo de experiência no mercado, e inclusive olhando para essa metodologia que o Paulo sempre fala, né, o risco primeiro, a gente hoje coloca ali na Crone, sempre que alguém quer entrar em algum tipo de ativo de renda variável, seja fundo imobiliário, seja ação, né, a gente sempre coloca o risco na frente e explica, né? O cara, tá vendo, pô, um bom momento, pô, meu filho falou para eu entrar em fundo imobiliário. Só que o filho dela tem 25 anos, está construindo patrimônio, pode arriscar, Tá ainda vai ouvindo construir. o influencer lá do YouTube falando, E né? ainda está numa fase de construção, se ele perder, ele tem tempo de Sim. recuperar. E você que tem 65, né? Vou entrar numa carteira de ações de alta volatilidade, será? O cara está olhando só, esse cara está olhando só o que ele pode ganhar, né? Mas não está olhando qual é o risco que ele está assumindo ali, né? Então tudo isso tem que ser colocado na mesa, e a partir do momento que você, como assessor, consegue dar esse tipo de orientação para o seu cliente, o cliente acaba tomando melhores decisões na construção do patrimônio dele, né? E eventualmente até não entrando em uma classe de ativos que não é para ele, que não conhece. Não, e a hora que o negócio aperta né? ali, ele vai fazer alguma coisa errada. Eu já fiz isso, entendeu? Você Sim. vai, sei lá, o cara vê lá 10%, 15%, 20% caindo, ele vai. Talvez ele não aguente, entendeu? E aí vai. E é a hora que o dinheiro trocar de mãos, né? Porque você está vendendo para cada R$1 que está sendo na venda e tem o outro na compra, né? Que aí entra a importância de você entender o jogo da liquidez, né? Se fazer perguntas, às vezes eu falo, às vezes a pessoa... eu tive essa discussão, inclusive, aqui com o João Vitor, em um dos episódios, né? A gente estava falando sobre qual a importância do investidor médio, aquele que tem um foco no trabalho, entender um pouco sobre ciclos de mercado, né? Eu acho que tem, quando a gente fala de entendimento, compreensão, tem diversos níveis. Para um investidor médio, assim, eu falo do ponto de vista não financeiro, mas aquele cara que tem tanto interesse que está no mercado, no mínimo, ele precisa compreender que existe esse ciclo. Vai ter um momento em que o risco é maior e vai ter um momento que o risco é menor. Vai ter um momento que o risco vai ser moderado. Porque não é um jogo de acertar fundo e acertar topo. É muito mais um jogo de classificar o risco daquele momento alinhado a um horizonte de tempo. Qual é o risco de médio prazo? Qual é o risco do curto prazo? Qual é o risco do longo prazo? Um exemplo, você está num estado de euforia, o mercado vem de um grande bull market, a depender das circunstâncias, o mercado, o grupo de maior poderio financeiro está o quê? Realizando lucro quando tem muita gente aportando. Né? Se você tem um entendimento, né? Ao menos, tem esse risco, eu não sei qual é, mas tem, e busca uma solução que te permita ter, de fato, essa percepção, o risco é elevado. Só um pequeno ajuste, cara. Só de você dizer assim, ó, cara, agora minha exposição máxima em renda variável vai ser 10%. Pronto. Não é. E em algum momento, passou ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, agora eu vou para 20, um exemplo. Agora eu vou para 30. Como eu sou investidor conservador, eu nunca vou passar de 30% em renda variável. Agora eu cheguei na minha exposição máxima. Mas você foi soltando esse capital, esses aportes, né? Em momentos oportunos, isso vai reverberar no resultado no final do próximo ciclo. Então, esses ajustes, eu entendo que ele é importante na minha percepção. Potencializador, né? É o que a gente busca conscientizar a turma lá na Nova, né? Trazendo essa percepção. Tem ciclos, não é só comprar e esquecer, ainda mais com um mercado tão cíclico como o brasileiro, né? É diferente se olhar para o mercado americano, né? Que matematicamente sempre vai subir. Aqui a gente tem esses percalços, né? E para a gente vir fechando o nosso bate-papo aqui, Vitor, queria ouvir, na verdade, vocês dois, né? A gente sabe que a gente está num momento hoje na Bolsa em que muitas narrativas estão já circulando em torno dessas questões relacionadas à política, ao governo, né? E 1001 notícias estão, e isso deve se intensificar ainda mais daqui para frente. Como que vocês enxergam hoje o impacto de toda essa produção de conteúdo, tá, relacionado ao mercado financeiro, essas informações? Como que vocês estão se blindando, tá, de todo esse barulho, ao ponto de tomar decisões pragmáticas? Como que vocês lidam
com essas informações e como é que elas impactam as emoções, os sentimentos de vocês? Queria começar aqui com o Vitor. Procuro não seguir uma pessoa. Então, sou assinante e sigo a linha de vocês. E não fico vendo notícia, ou eu tenho capacidade de ver e não ligar, entendeu? Sim. Eu entro por um ouvido e saio pelo outro. Mas vejo para ficar informado, mas não é o que faz eu tomar decisão, entendeu? Eu acho que se você ouviu alguma coisa que te preocupou, você tem que ter pelo menos uma informação objetiva e confiável para tomar uma decisão em relação à tua carteira, por exemplo. Não sair vendendo ou comprando porque ouviu no rádio, na televisão, entendeu? Acho que isso é bem prejudicial. Então, acho que é seguir uma linha e seguir só aquilo, não ficar pegando informação de várias fontes, que daí isso aí é pior, Sim. prejudicial. Boa. Você, Fábio, como é que tem sido o teu crivo Eu acho aí que desse barulho que a gente vive? eu acho que o que o Vitor colocou é importantíssimo, é seguir aqui o planejamento, né? Seguir aquilo que você se propôs. Mas eu acho que o ponto, nesses momentos mais de muita narrativa, de muita notícia, eu acho que o ponto está um passo atrás. O ponto é você acreditar naquilo que você está fazendo e no modelo que você está seguindo e tá fundamentado ali, né? Então, hoje a gente acredita muito e tem uma confiança muito grande no modelo que a gente segue, né? Dentro da renda variável, que é o modelo da Nova, somos parceiros, né? Então, a gente entende esse modelo, entende que dentro desse modelo as narrativas e as notícias, elas fazem muito pouco efeito. Podem fazer um efeito de curtíssimo prazo, ali na volatilidade diária e tudo mais, mas ela tem, no médio e longo prazo, ela tem muito pouco efeito, ele só vai causar ansiedade, angústia e erros no nosso operacional. Então, a gente procura, para fugir dessas narrativas, estar bem fundamentado a cada dia dentro do modelo, dentro daquilo que a gente acredita Pro lado pragmático, não se propõe a fazer. tem erro, né? Pragmatismo, Porque você nesse sentido, não... E está muito alinhado a você pega ali, né? Porque o investidor médio, ele associa colocar tudo num bolo só, né? Investir em ações, o mercado brasileiro tá ruim. Mas o que tá ruim? O Ibovespa tá ruim? Será que não tem um ETF, um BDR que eu posso comprar que estaria num bom momento? Não é tudo ruim, Não né? é tudo. Nós fizemos isso. Início do ano, ali, o que a gente fez? A gente começou a comprar a BDR, a BABA 34, que era uma das suas maiores posições, né? Você vem acompanhando, até discutiu pessoalmente sobre isso. Comprar um pouco de China 11, que já não tem nada a ver com o Brasil, e de quebra você ainda está dolarizando parte do seu patrimônio. Comprou uma Aura 33, um ativo que nem é falado na bolsa. Quase ninguém fala o que é Aura 33. Por que comprar Aura 33 nesse momento? Por que comprar Gold 11 nesse momento? Então, nós fizemos pequenos ajustes estratégicos na carteira de curto prazo, que a gente, beleza, não quero saber o que o Lula vai falar ou deixar de falar. Então, o caminho mesmo é buscar o pragmatismo e um modelo que, de fato, tenha potencial de reagir. A gente não vai acertar sempre, né? Natural, mas que, no mínimo, tenha uma capacidade de saber o que está fazendo e como reagir às circunstâncias. E uma notícia de hoje, se você tem uma visão mínima de 1 ano, 2 ou até 5 anos, não vai mudar nada, entendeu? Principalmente vai no mudar para o ciclo, cara né? que curtíssimo prazo, curto prazo. Se o grupo de Médio, maior poder financeiro está acumulando, o dinheiro não vai sair por baixo da porta, né? Acho que é isso. Queria agradecer a participação de vocês. Obrigado, Vitor, por ter aceitado vir bater esse papo com a gente. Obrigado, Fábio. A gente agradece. Eu tenho certeza que a gente ainda vai bater muito papo aí de mercado, trazer informação de qualidade, tá? E espero que vocês, todos que estão assistindo, possam deixar o seu comentário, né? Falar o que acharam desse episódio. Daqui para frente a gente vai começar a produzir mais podcast, trazendo pessoas que de fato estão no dia a dia do mercado financeiro e que o seu conhecimento, a sua experiência possa gerar valor para a jornada de mais investidores da Bolsa de Valores. É isso aí. Obrigado, Fábio. Obrigado, Vitor. Valeu.